ação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo de número 3. Evangelho segundo João. João, capítulo de número 3. Aleluia. Nós estamos meditando naquele diálogo que Jesus teve com o sacerdote Nicodemos. Aleluia. Capítulo 3, versículos de 1 a 21. Mas nessa noite nós vamos ficar aí apenas com o versículo de número 13. Amém? João capítulo 3, versículo 13. Dentro de tudo que Jesus passou a declarar àquele sacerdote, e João escreveu como palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para o nosso entendimento. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 13, que já está aqui também na sua íntegra. Aleluia. Vamos então ler esse versículo, João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Leiam vocês. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Só as mulheres. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Os homens aí. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. A última vez, todos juntos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Glória a Deus. Aleluia. Este versículo está entre todos os versículos que formam o texto que começou com esse diálogo de Jesus com um sacerdote judaico, o sacerdote Nicodemos, que apesar de ser religioso, não era salvo. Salvação não é fruto de religião. É uma pena quando os homens transformam até mesmo a palavra de Deus em religiosidade, em religião. A palavra religião não é nem uma palavra bíblica. E quando ela às vezes aparece na Bíblia, como em Tiago, capítulo 1, é uma tradução errônea. Nos textos originais, tanto na língua hebraica do Antigo Testamento, como na língua grega do Novo Testamento, não existe e não existia na época em que esses testamentos foram escritos, nem existia a palavra religião. A palavra religião passou a existir quando foi criada, na época do Império Romano, a língua chamada latim. Latim é uma língua muito nova em comparação com hebraico e grego, que são línguas muito mais antigas. Em latim se criaram algumas palavras. Uma dessas palavras foi a palavra religio, em latim,
que traduzido para o português que é filha, uma língua que vem do latim, é religião. Não é uma palavra bíblica, não é um conceito bíblico, não é um conceito espiritual, mas um conceito secular, humanista e carnal. É oriundo de homens, é da cabeça dos homens, não da cabeça de Deus, não da mente de Deus. A mente de Deus é Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a verdade. Jesus é Salvador. Religião não é salvadora e, escutem o que eu vou dizer agora, nem mesmo religiões que levem o nome de cristãs. Muita gente que diz crer em Cristo ou diz pertencer a alguma igreja institucional, denominacional, isso não garante que essa pessoa é salva, porque existem muitos crentes religiosos e nós temos que diferenciar crentes religiosos de crentes espirituais, de homens espirituais, de crentes verdadeiramente convertidos a Cristo Jesus. Essa semana encontrei um rapaz que falou para mim assim: eu frequento 2 igrejas. Eu falei: por que você frequenta 2 igrejas? É porque eu gosto da música de uma e gosto do jeito que o pastor prega em outra. Não é nem do que o pastor prega, não, é do jeito que o pastor prega. Essa pessoa vai em 2 igrejas. Então um dia ele vai numa que ele gosta da música, ele vai naquela igreja porque gosta da música. E ele vai na outra igreja porque ele gosta do jeito como o pastor prega. Assim, tem muitas pessoas que escolhem uma determinada denominação para frequentar, porque naquela denominação que ele vai frequentar, tem ali alguma coisa que ele gosta, alguma coisa que ele simpatiza. Não é exatamente por causa de Jesus. Não é por amor a Jesus. Não é porque conhece a Jesus. Não é porque é convertido a Jesus. Quem é convertido a Jesus conhece a essência, tem Jesus em essência. E as coisas acidentais ou incidentais ou coisas meramente de enfeite não faz a menor diferença. O jeito que o pastor fala, ou as músicas, ou como que é a música, ou como que são as cadeiras, ou como é a pintura, ou como é, ou sei lá o que mais é de estereótipo físico e material que as pessoas procuram em denominações, ou porque é uma denominação muito antiga. Uma vez alguém perguntou para mim: pastor, a sua igreja tem quantos anos? Eu falei assim: nós estamos no ano de 2016? Tá, 2016. Tem 2016 anos. Porque eu não tenho igreja. E eu não reconheço nenhuma igreja, a não ser aquela que Jesus disse em Mateus 16:18. Sobre esta pedra, que é a minha palavra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para mim, amado, só existe a igreja de Cristo Jesus. A igreja cuja cabeça é Cristo Jesus. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Eu sou um membro, eu não tenho uma igreja. É Jesus quem tem uma igreja, Ele é o dono único da única igreja que vai estar na glória, que vai estar no céu. Tem muita gente pensando porque está numa igreja milenar, ou numa igreja centenária, ou numa igreja que existe há décadas, ou então ele se sente seguro porque aquela igreja já tem uma certa história. Amados, isso é besteira.
Nicodemo já fazia parte de uma religiosidade milenar, chamada então, instituída como judaísmo, da qual ele era um dos principais sacerdotes. E Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, pode esquecer, não poderá ver o reino de Deus, porque essa sua religião aí não garante o céu para você. O único que garante o céu é a pessoa de Jesus. A igreja não salva ninguém. A igreja é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus. Dos que foram salvos em Cristo Jesus. E se alguém vem a alguma igreja, até uma congregação, até mesmo aqui, apenas por causa de alguma coisa que gosta, e não é porque a sua vida está centralizada em Cristo, está perdendo tempo. É a mesma coisa que estar em qualquer outro lugar. Não faz a menor diferença. Mas aquele que pertence a Cristo, porque foi por Ele convertido, porque nasceu de novo, tem a sua vida centralizada em Cristo e não está nem aí para estereótipos, porque tudo que lhe interessa é Jesus, e ele está, como nós vimos em Hebreus, capítulo 12, correndo a carreira que lhe está proposta, a carreira pela santidade, a carreira da sua santificação, com o seu olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Só temos olhos para Jesus. Só temos olhos para Jesus. O convertido só tem olhos para Jesus. O não convertido chega numa congregação e fica: olha aquilo, olha aquilo, olha aquela pessoa, olha com que roupa veio. Tem gente que às vezes chega para mim: pastor, você ouviu com que roupa fulana veio na igreja? Eu falei: eu não lembro nem a roupa que eu estava. Eu não tenho olhos para isso, eu tenho olhos para Jesus. Aleluia, amados. O que estão fazendo fora dessa linha de visão não tem a menor relevância. Meus olhos estão em Cristo e estou aqui para ensinar as ovelhas de Cristo também a manter seus olhos somente em Cristo. Porque só Ele é o nosso Salvador e a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Jesus então estabeleceu esse diálogo aí com Nicodemos, dizendo essas coisas tremendas. E agora, a partir do versículo 13, Nicodemos não vai falar mais nada, vai ser um monólogo. Do versículo 13 até o versículo 21, será um monólogo de Cristo. Nicodemos não interrompe mais, só vai ouvir o que Jesus vai dizer. E a primeira coisa que Jesus diz é: Nicodemos, olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus disse isso, e mais tarde o apóstolo João escreveu. Esse evangelho foi escrito por volta do ano 60, quando já fazia cerca de 30 anos que Jesus havia subido aos céus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Esse versículo é tremendamente importante para entendermos hoje o que faz parte da nossa fé bíblica, cristã, e de uma maneira particular, neotestamentária, a fé no Novo Testamento. É que no céu, o único homem, o único ser humano presente até agora, e assim vai ser até o início da grande tribulação, no fim dos tempos, na consumação do século, até o fim, o único homem no céu é o homem Jesus.
que por causa da sua natureza humana é chamado nesse versículo de, diga, o Filho do Homem. Quando na Bíblia Jesus é chamado Filho de Deus, está se falando da natureza divina de Jesus. E quando se fala o Filho do Homem, está se referindo à natureza humana de Jesus, porque Jesus possui as duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro Deus, Jesus está aqui agora conosco. Porque na sua natureza divina, ele é onipresente. Está presente em todo lugar. E especialmente onde dois ou mais estão reunidos em seu nome. Jesus está aqui. Aleluia. Na sua onipresença, na sua natureza divina. Por isso ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está aqui. Mas na sua natureza humana, como nós, Jesus só pode estar em um lugar de cada vez. A natureza humana, mesmo a natureza humana de Jesus, não é onipresente. A natureza humana de Jesus só pode estar em um lugar. E nesse momento, Jesus, homem, está no céu, assentado à direita do trono do Pai, intercedendo por nós, e esperando a data que só o Pai sabe em que ele deve então voltar. Quando Jesus voltar, ele vai voltar na sua natureza humana. Nós o veremos na sua natureza humana, porque a natureza divina é invisível. Só a natureza humana é visível. Ele está aqui na natureza divina agora. Com todo o seu poder, com todo o seu amor, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia. Mas como homem, está sentado no céu. É o único no céu. A religiosidade na face da terra criou algumas tradições erradas que as pessoas acreditam e está errada. Tem gente que tem fé, uma fé errada, uma fé falsa. A fé verdadeira vem pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. E tem muita gente que tem fé, mas uma fé errada, porque acredita em palavras que não vieram da Escritura, em doutrinas que não vieram da Escritura. E uma dessas doutrinas que não vieram da Escritura é essa aqui, ó. Quando a pessoa morre, ela vai para o céu. Ah, fulano morreu, foi para o céu. Ensina isso até para as crianças. Ó, fulano morreu, foi para o céu. Não. Ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu. Senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Como ser humano, só Jesus está no céu. Amém, queridos? Quando as pessoas morrem fisicamente, o corpo ou é sepultado, na maioria dos casos, o corpo é sepultado. O corpo só não é sepultado se ele morreu em algum lugar, morreu em alto mar e não foi encontrado o corpo, foi comido pelos peixes. De todas as maneiras, seja pela terra, seja pela água, seja pelo fogo, ou seja pelo que for, o corpo volta ao pó para aguardar a ressurreição. Todos vão ressuscitar, porque Deus criou e chamou à existência todos os homens para serem imortais. A morte física não é a morte do homem, mas uma separação temporária
entre o seu corpo e a sua alma. O corpo volta ao pó, mas a alma não sofre a morte. A alma não morre, ela permanece viva. Ou em estado já de eterna condenação, ou em estado também já de eterna salvação, embora que nesse estado de salvação não esteja ainda no céu definitivamente. É por essa razão que nós gostamos de ler nas Escrituras e entender pela palavra de Deus, como a palavra de Deus nos ensina que existem 3 céus: o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Começando de baixo aqui, porque o terceiro céu é o mais alto. Então, começando de baixo, o primeiro céu é o firmamento, é o céu cosmológico, é o céu físico, é o que nós olhamos aí quando vemos o céu, a lua, o sol, as estrelas. E Davi louvou a Deus também por essa maravilha, né? Davi proclamou louvores a Deus por essa maravilha, né? Que é o firmamento, o céu cosmológico, o primeiro céu. Vamos ler então aquele texto que está ali, Salmo 8. Abra sua Bíblia no Salmo 8, versículos 3 e 4. Salmo 8, versículos 3 e 4. Glória a Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Leiam vocês os 2 versículos. Davi está falando aqui quando ele diz, quando contemplo os teus céus, o que ele está chamando aqui de teus céus é o firmamento, é o que nós vemos quando olhamos para cima. De dia azul claro, você não tem nuvem, de noite azul escuro, você também não tem nuvens, e aí podemos ver as estrelas, a lua à noite, né? O sol durante o dia. Por isso que ele diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, os dedos de Deus, o poder de Deus, na sua criação Deus criou esse firmamento, e por isso ele fala detalhes do que há no firmamento, e a lua e as estrelas que estabelecestes. E aí Davi faz uma comparação, que é o homem tão pequenininho, né, diante de toda essa imensidão, do firmamento, quando nós olhamos aí no universo. E agora que nós sabemos, depois dos cientistas, a ciência também trouxe cultura para nós, e os cientistas mostraram que nós estamos aqui numa galáxia, a Via Láctea, e que tem outras galáxias neste universo, e tem tanta coisa flutuando aí pelo espaço sideral, tudo aí colocado por Deus. Este é o firmamento, que no final dos tempos, a gente lê lá no livro do Apocalipse, esse céu aí, o firmamento, os céus, serão enrolados como se fosse uma folha de papiro, porque essas realidades físicas, elas vão acabar, elas vão desaparecer na hora que elas não forem mais necessárias. Por enquanto são necessárias para a nossa sobrevivência nessa terra, mas são esses céus aí que vão passar. Quando Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Esses céus que passarão, é esse aí, o primeiro céu, o firmamento. Ok? Além do primeiro céu, nós temos o segundo céu. O segundo céu nós chamamos de, na Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus, de paraíso. Foi o que Jesus disse ao ladrão na cruz, conforme o relato de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo
43. Melhor, Lucas, desculpe, 23, está errado ali o 24, viu? Se a Nel souber consertar ali, o 24 está errado ali, o capítulo é 23, o versículo está certo, 43. Então, Lucas não 24, Lucas 23, capítulo 23, versículo 43, amém? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Leiam vocês. Glória a Deus. O paraíso não é o terceiro céu definitivamente. Para onde Jesus subiu, somente após a sua ressurreição, e depois da sua ressurreição, ele ficou ainda 40 dias aparecendo aos discípulos. Depois da ressurreição de Jesus, 1 mês e 10 dias depois, 40 dias depois, foi que Jesus foi assunto aos céus. Ele foi levado então ao terceiro céu. O segundo céu é o paraíso, para onde Jesus levou a alma salva deste ex-ladrão, cuja conversão foi na hora da morte. Conversão na hora da morte, amados, é uma coisa muito rara, tá? Não fique esperando para converter na hora da morte, porque conversão na hora da morte é uma coisa muito rara. Esse ladrão teve a sua conversão na hora da morte. Isso aqui é uma raridade. Não acontece isso muito não, viu? Tá? Então esse ladrão aqui foi convertido ali, enquanto estava crucificado com Jesus. Olhando ali para Jesus, vendo tudo o que acontecia com Jesus, o Espírito de Deus converteu aquele homem e o levou a invocar o nome de Jesus. E note que esse ladrão invocou o nome de Jesus arrependido, contrito. A oração dele é de um homem contrito. Ele sabe que não merece o céu, ele não pediu para ir para o céu, ele tinha convicção de que ele merecia eterna condenação, e a oração dele é: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Só pediu para Jesus lembrar dele, não precisa para Jesus salvá-lo não. E esse gesto de Jesus então ali, traspassado na cruz do Calvário, todo ensanguentado, a coroa de espinhos na sua cabeça, só quem olhava para o seu rosto, o profeta Isaías profetizou sobre isso, Isaías 53, não havia formosura, nada que pudesse nos chamar a atenção, era horrível o espetáculo da cruz, da crucificação de Cristo. E diante daquele sofrimento, no meio de todo aquele sofrimento, ainda aquele ladrão viu o olhar de Jesus atravessar aquele sofrimento, olhar para ele e escutou a voz de Jesus, os lábios de Jesus se mexendo e dizendo para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que bênção, que experiência daquele homem. Aquele homem morreu aquele dia na cruz. A morte física, separação, a alma saiu do corpo. A alma de Jesus também saiu do seu corpo humano. E a alma de Jesus levou a alma daquele ladrão, não para o céu ainda, para o paraíso. O paraíso é o lugar espiritual, portanto não sabemos aonde fica, é o lugar espiritual, aonde repousam, aonde descansam as almas de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Todos que foram alcançados pela graça de Cristo e viveram as suas vidas buscando a santificação.
Glória a Deus. Aleluia. Os corpos estão sepultados, guardadinhos, né? Voltando ao pó, isso é profecia, isso é vontade de Deus, mas as suas almas estão vivas, descansando em estado já de eterna salvação, mas não no céu, ainda no lugar chamado paraíso, no mesmo dia, hoje mesmo, no mesmo dia em que Jesus morreu, numa sexta-feira, às 15h, a alma de Jesus foi ao paraíso, levando a alma daquele ladrão. É para esse paraíso que as almas dos salvos vão. As almas dos condenados vão para outro lugar, chamado inferno. O inferno existe. As almas dos condenados, os corpos deles também são sepultados, mas as almas deles não vão para o paraíso. As almas dos condenados vão para o inferno. Depois da morte, não tem mais, digamos, oportunidade de salvação. Acabou. Não adianta religiões por aí inventarem que almas das pessoas que morreram podem ser purgadas, purificadas, perdoadas depois. Isso não é verdade. Isso é mentira. O pai da mentira é o diabo. O pai da verdade é Deus. Jesus é a verdade, o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por ocasião da vinda de Jesus, os primeiros a se encontrarem com Jesus sobre as nuvens serão todos aqueles cujas almas hoje estão descansando no paraíso. Eles serão ressuscitados, ganharão novamente seus corpos de volta, só que agora corpos glorificados, e se encontrarão com Jesus sobre nuvens, para serem levados então por Jesus para o terceiro céu, que a Bíblia chama de a Nova Jerusalém, e que Jesus chamou de a casa do Pai em João, capítulo 14, primeiros versículos de 1 a 3. Vamos ler esse texto precioso, que nós ainda vamos chegar lá, dentro da meditação nossa aqui, no Evangelho segundo João. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Todos encontraram? Leiam comigo, todos juntos, os 3 versículos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Eu quero que vocês percebam, eu vou ler devagar novamente esses 3 versículos. Eu quero que você perceba a linha temporal do que Jesus está dizendo. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do meu Pai aqui é o terceiro céu, tá? É a Nova Jerusalém, é a casa, é o que Jesus chama de a casa do meu Pai. Há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Termina o versículo 2 dizendo, pois vou preparar-vos lugar. Leia só essa frase, pois. Essa parte já aconteceu? Jesus já foi? Já foi? Já preparou o lugar? Jesus já foi e já está preparado. Agora olha o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
Jesus já voltou? Então ninguém subiu ao céu ainda. Só subirão ao céu depois da volta. Só depois da volta. Por enquanto, todos que vão para o céu, desde os salvos do Antigo Testamento, todos estão no paraíso. Mesmo Enoque e Elias, que foram arrebatados no Antigo Testamento, são os únicos que estão de corpo e alma, porque não morreram, no paraíso. Senão João 3,13 não seria palavra de Deus, não seria a verdade. E a verdade é, ninguém subiu ao céu a não ser Jesus. Voltarei, olha o que vai acontecer na volta de Jesus. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde eu estou, na Nova Jerusalém, na casa do Pai, estejais vós também. Aí estaremos no terceiro céu, para sempre, com Jesus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. É por isso que nos santificamos. Os sacrifícios da nossa santificação valem a pena diante daquilo que Ele preparou para nós e que a Escritura diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.